Estamos gravando mais um vídeo para o canal Notícias do Ribeiro. O tema de hoje é o que é a recomendação 62 proferida pelo CNJ. É o que vamos explicar em apenas 15 artigos. No meu rascunho aqui está em 3 páginas. Eu comecei isto pela manhã, agora são 17 horas e 40 minutos. Veja que vamos gravar um vídeo de aproximadamente 5 minutos e estudamos e pesquisamos algo em torno de 6 horas. Esta recomendação de número 62, proferida pelo CNJ em 17 de março de 2020, trata-se de uma reunião feita pelo colegiado que fiscaliza e normatiza o Poder Judiciário e os atos praticados por seus órgãos por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Toda vez que eu falar socioeducativa, eu estou falando do menor de 18 anos que cometeu um ato infracional e cumpre medida socioeducativa. Quando ele é maior, ele vai para o sistema prisional e o que ele comete é chamado de crime. Vamos lá. Com essa situação de pandemia, o coronavírus, decretado pela OMS e a declaração de emergência de saúde pública de importância nacional, já falamos também aqui da lei nacional, votada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, é imperativo estabelecer procedimentos e regras para fim de evitar contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde brasileiro. O estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347. Já falamos acerca deste tema aqui também, tá bom? Você volta em alguns outros vídeos e você vai encontrar o estado de coisas inconstitucional, arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 347. Tudo isso sendo dito, estamos dizendo que requer medidas urgentes, sempre cumprindo os protocolos de caráter sanitário, de modo a evitar diversos outros conflitos, motins, rebeliões e também a preservar todo o conjunto de pessoas que compõem o sistema penal, estamos falando do judiciário, o sistema prisional, estamos falando desde o trabalhador em suas mais diversas áreas de atuação, cargos, tá? Os presos, os que ficam ali, as pessoas que ficam ali, que foram condenadas ou que estão de forma preventiva e também os visitantes, ok? Resolveu então o CNJ, no seu artigo 1º, fazer do 1º até o 15º, fazer uma série de recomendações. E o que é recomendação? É dizer para o juiz, veja bem, é melhor, vamos alinhar aqui para que todo o Brasil faça dessa forma. Lembrando que uma recomendação, nós não estamos falando de uma decisão de caráter vinculatório, ou seja, cada juiz pode sim discordar desta resolução de número 62, proferida pelo CNJ. Então, no artigo 1º, ele vai dizer que recomenda todas as medidas preventivas de propagação e infecção pelo Covid-19 nas prisões e no sistema socioeducativo. Ele vai dizer que para proteger a vida, para preservar a saúde de todas as pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, servidores, agentes públicos, que integra a justiça penal, prisional e socioeducativo. Vai adotar medida sanitária de redução de aglomeração nas unidades judiciárias, prisionais, socioeducativas. Também para garantir a continuidade da prestação jurisdicional,
observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Hashtag fica a dica. O judiciário está funcionando para casos emergenciais e urgentes. E também vale dizer que os membros do judiciário estão trabalhando na forma remota, ok? Então, lá em suas casas, em seus escritórios particulares, juízes, promotores, defensores públicos e privados continua trabalhando em plena pandemia. O que é, então, vedado, proibido e que é solicitado? Que não haja aglomeração e circulação de pessoas. Prosseguindo, no artigo 2º, este provimento, esta resolução de número 62 do CNJ, vai recomendar aos magistrados competentes para, em fase de conhecimento na apuração de atos infracionais nas varas da infância e juventude, que adote algumas providências relacionado aos adolescentes. E algumas coisas que eu te disser aqui valerá também para os adultos, qual seja, vamos falar do grupo de risco. Quem é? Gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças até 12 anos ou pessoas com deficiência e também indígenas, adolescentes com deficiências e demais adolescentes que se enquadrem no grupo de risco, que sejam internados provisoriamente em unidades socioeducativas com ocupação superior à sua capacidade. Veja o comando aqui deste inciso 2, tá certo? Do artigo 2º desta norma, ocupação superior à sua capacidade. Fica a pergunta, e outras vezes talvez eu volte a esse assunto, qual é a unidade de internação de jovens que não está com a sua capacidade excedida? E qual é a unidade prisional que também não está com a sua capacidade excedida? Que estejam internados em unidade socioeducativa, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento. Veja que o que eu estou dizendo é, se não estiver dentro desses parâmetros, o CNJ está recomendando que o juiz solte, revogue, que dê a medida para que ele cumpra em casa, tá certo? E aí nós vamos falar do sistema de jurisdição nacional e que disponha de instalação que favoreça a propagação do coronavírus. Então a ideia aqui é evitar o contato com este vírus, que é invisível, diga-se de passagem. Que estejam internados também pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Veja que este comando do direito penal, sem violência ou grave ameaça à pessoa, faz com que a pessoa fique no sistema e faz com que a pessoa seja liberado do sistema. Então, todo aquele que cometeu algum delito ou ato infracional sem emprego, da violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus ao benefício de ficar em casa, ok? Este é um pré-requisito. E no artigo 3º, vamos ver uma nova recomendação para os magistrados com competência na execução de medidas socioeducativa e também criminal. Qual seja a reavaliação de medidas socioeducativas de internação de semi-liberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão, sobretudo daquelas que, novamente, vai reavaliar as decisões e também determinar a aplicação de internação-sanção, ou seja, quando nós estamos falando de remissão para o jovem, nós estamos falando do perdão. E quando nós estamos falando aqui da internação, sanção, nós estamos falando de, no máximo, 90 dias. Artigo 4º, vai recomendar aos magistrados de competência para a fase de conhecimento criminal, agora são os maiores de idade, a reavaliação das prisões provisórias,
as prisões preventivas que têm excedido o prazo de 90 dias. Então, quando o juiz coloca lá, está preso provisoriamente por 90 dias, excedido esse prazo, tá certo? Os crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa faz jus, cumpre um dos pré-requisitos previsto na resolução 62 do CNJ para poder ir embora para casa. A suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo pelo prazo de 90 dias. Alguns clientes de nosso escritório ligaram para nós perguntando: doutor, como que eu faço agora para poder assinar o caderninho lá no Fórum Criminal da Barra Funda, se o fórum está fechado? De acordo com a resolução 62 do CNJ, em seu artigo 4º, fica suspenso por 90 dias. Esse período, entende-se aí que nós estamos falando do período compreendido a partir do 20 de março, tá bom? E aí você vai contar até 20 de abril, até 20 de maio, e depois até 20 de junho. Deu 90 dias, tá bom? A máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, ou seja, o CNJ pede a todos os magistrados do Brasil, na questão de natureza penal, que só mande para a cadeia de forma excepcional. No seu artigo 5º, vai recomendar aos magistrados com competência sobre execução penal. Veja que no anterior eu falei sobre conhecimento. Execução penal é aquele camarada que já está preso, já está condenado, tá certo? E aí vai falar do regime carcerário da sua pena, ok? A concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, todas aquelas que compreendem o grupo de risco. Aqui já dito, grupo de risco é aqueles que são maiores de 60 anos, aqueles que são doentes, tá certo? Aquelas pessoas que sofrem de imuno alguma coisa, tá bom? O alinhamento do cronograma de saídas temporárias, prorrogação do prazo de retorno. Então o camarada sai de manhã para poder voltar à tarde, tá certo? Ou ele sai na sexta para poder voltar na segunda-feira. Aqui está dizendo o quê? Prorrogação desse prazo. Então, levando-se em consideração aí que essa pandemia pode durar aí como 30, 60, 90 dias, ninguém sabe ao certo, isso é prorrogado, tá certo? Por algum período. Ou adiamento do benefício. O camarada, ele preencheu um dos pré-requisitos, mas ele ainda não vai poder sair. Então, é adiado esse benefício dele sair de manhã e voltar à noite, tá certo? Concessão da prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semi-aberto. Vai reforçar o que eu falei no item anterior. Vamos lá. Colocar em prisão domiciliar pessoas presas com diagnóstico suspeito ou confirmado do Covid-19. Não importa o crime que o camarada cometeu. Se ele estiver com a Covid-19, ele não será preso. Não neste momento. Ele vai responder aí em liberdade, vai ficar custodiado aí de alguma forma que não estamos falando do interno sistema prisional. Suspensão temporária do dever de apresentação. Já falei isso, tá? Todo aquele que está no regime aberto, prisão domiciliar, que está cumprindo pena restritiva de direitos, que tem suspensão de execução, que é o chamado sursis, tá bom? Tem o livramento condicional, fica suspenso o prazo, tá bom? Para se apresentar em juízo por 90 dias. No artigo 6º, é recomendado aos magistrados com competência de natureza civil que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia. Você tem alguém na família que foi preso porque não pagou a pensão alimentícia? Pois é, diversos tribunais, juízes dos estados do Brasil têm colocado em liberdade e a determinação é qualquer pessoa que neste momento deva pensão alimentícia ou que tenha contra si um mandado de prisão, tá? De busca e apreensão, que não seja cumprido este mandado. A ideia não é encarcerar ninguém neste período
de pandemia. Então, qual é a regra? Hashtag fique em casa. Prosseguindo aqui, recomendar aos tribunais e magistrados com competência penal que priorize a redesignação de audiências em processos em que o réu esteja solto e sua realização por videoconferência para pessoas privadas de liberdade. Quer falar com o juiz? Videoconferência, conforme estou fazendo aqui com você, tá certo? Apesar que você não está aqui simultaneamente falando comigo. Então, logo, isso não é uma videoconferência, e sim uma gravação de um vídeo. Redundante, né? Falei ululante. Na primeira hipótese, de manutenção de realização de audiência, recomenda-se a adoção das seguintes medidas. Restrição do público em geral. Realização da audiência em espaços ampliados ou abertos. Substituição temporária de magistrados e agentes públicos que pertençam ao grupo de risco. Sabe aquele magistrado velhinho, aquele promotor velhinho, sabe aquele advogado que também esteja doente, sobretudo se ele for um defensor público, ele deverá ser substituído, ainda que temporariamente. Garantia da salubridade e medidas de isolamento, quando necessário, na carceragem adjacente e à sala de audiência. Permita-me uma piada, por óbvio que não se deve brincar com a liberdade de ninguém, muito menos com um assunto tão sério como este. Mas imagine o bonde, que é aquele caminhão que transporta presos da unidade prisional até o fórum e faz o caminho de volta. Perceba, um caminhão daquele que possivelmente caiba ali entre 10, 12, 15 pessoas ou meia dúzia de pessoas. Veja que naquele ambiente fechado, todo mundo ali tossindo e espirrando, quando ele chegar no fórum, imagine o que ele é capaz de fazer. Mata todo mundo sem empregar violência, apenas tossindo. Deixando aqui a piadinha de lado, talvez não pode ser uma boa piada, tá certo? Fala de uso excepcional de algemas. E também vai falar da redução do tempo de permanência na carceragem, ok? No artigo 8º, vai recomendar aos tribunais e magistrados, em caráter excepcional, exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos, a observância ao contexto local de disseminação do vírus. Considerar a pandemia do Covid-19 como motivação idônea na forma prevista pelo artigo 310 e o parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Penal para não realizar audiência de custódia. Veja, alguns advogados quiseram até mesmo impetrar mandado de segurança, habeas corpus, dizendo esta medida de não realizar audiência de custódia, ela é inconstitucional. E aqui o CNJ vai determinar e vai dizer o seguinte: na forma prevista no Código de Processo Penal, é uma forma idônea à não realização da audiência de custódia, tendo em vista o quê? A pandemia. Vamos prosseguir. O controle da prisão seja realizado por meio de análise dos autos de prisão em flagrante. O que significa isso? O juiz não vai necessariamente interrogar, falar com o preso. Ele vai somente examinar os autos e, a partir daí, ele pode relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. Voltando a este tema, você pode perceber que faz toda a diferença quando o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Se me permite, uma nova piadinha, o político lá no Congresso, ele rouba o Brasil inteiro e não emprega nenhuma violência ou grave ameaça à pessoa. Isso significa dizer que neste momento, se ele estiver roubando no modo, ou na modalidade corrupção, ele não irá para a cadeia. Deixando a piadinha de lado, vamos falar do corpo de delito. Quem é que fará o corpo de delito? Neste primeiro momento, qualquer
profissional da saúde que estiver onde o preso também ali estiver. O atendimento prévio à audiência de custódia por equipe psicossocial e de saúde para identificação de sintomas e de perfis de risco. Veja que num momento como este, não temos equipe de saúde ou equipes de saúde nos hospitais, porque a demanda está muito grande, quiçá dentro das audiências de custódia. Mas tudo bem, segue o barco. Na entrevista à pessoa presa, o magistrado indagará sobre eventuais sintomas típicos do Covid-19 e sua ou assim como a exposição a fatores de risco, como viagens ao exterior, contato com pessoas contaminadas, suspeitas, entre outros. E a pessoa presa com sintomas associados ao Covid-19 deverá receber de imediato máscara cirúrgica. Em caso de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, encaminhamento aos órgãos de saúde e comunicação do caso ao juízo criminal. Ou seja, antecipadamente, eu te contei, o camarada que estiver com Covid, para onde ele vai? Vai para qualquer lugar, menos para o presídio. Ok? Artigo 9º. É recomendado aos magistrados que no exercício das suas atribuições, fiscalização de estabelecimentos prisionais e unidades de medida socioeducativa, que eles zelem pela elaboração, implementação de um plano de contingência pelo Poder Executivo e que preveja minimamente triagem pelas equipes de saúde, incluindo aqui médicos para diagnóstico do Covid-19, abastecimento de remédios, fornecimento ininterrupto de água. Olha que país pobre. É preciso uma resolução de número 62 do CNJ dizer: não pode faltar água dentro do sistema prisional e do sistema de medidas socioeducativas. Evitar o transporte compartilhado de pessoas privadas de liberdade. Ou seja, 2 presos no camburão, não pode. Fornecimento de equipamentos de proteção individual para agentes públicos da administração penitenciária e das socioeducativa. E o artigo 10 vai dizer o seguinte: recomendar o procedimento a ser adotado para os casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 em âmbito de sistemas prisional e socioeducativo, adotando-se as providências de separação de pessoas que apresentar sintomas envolvendo tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração. Eu fui pesquisar o que é prostração. É aquela pessoa acuada, abatida, que está cabisbaixa, que está mole, que está desfalecida, que também tem dificuldade para respirar e batimento das asas nasais ou febre. E eu tive a curiosidade de perguntar o que é batimento das asas nasais. E aí a minha irmã, que é técnica de enfermagem, diz: é isso aqui, ó. Piadinha deixada de lado, é uma curiosidade, aprender não quer demais. Vamos para o artigo 11 de 15 artigos que possui a resolução de número 62, proferida pelo CNJ, quanto às regras de visitação, a comunicação prévia ao juízo acerca de qualquer alteração. Então, o diretor do presídio, ele pode alterar, mas aqui diz, ele deve comunicar ao juízo. A notificação prévia ao defensor e aos familiares. Proibição da entrada de visitantes que apresentem febre ou sintomas respiratórios associados ao Covid-19 e que também será encaminhado de imediato ao sistema de saúde de referência. Fracionamento da visitação em diferentes dias e horários, a fim de reduzir o número de pessoas. Ou seja, alguns presídios a visita é somente aos sábados, outro somente aos domingos, outros ambos, sábados e domingo. Nas casas de medida socioeducativa, ou é só pela manhã, ou é só à tarde, ou é só ao sábado, ou é só ao domingo. O que aqui vai dizer? Que o diretor de cada instituição pode decidir por escolher o regramento e também fracionar para os 7 dias da semana.
Por óbvio que isso não é possível, tá bom? Artigo 13, já estamos acabando. Recomendar aos magistrados que priorizem a destinação de penas pecuniárias. O que significa isso? Toda vez que for aplicada uma pena de multa, que este dinheiro seja destinado aos serviços de saúde pública para aquisição de equipamento. É possível até de se dizer que o CNJ dessa vez fez uma para toda a população. E no artigo 14 vai dizer o seguinte: aos gestores do grupo de monitoramento, falei no início, há um grupo de monitoramento lá no Ministério da Saúde que monitora o sistema prisional e o sistema de medidas socioeducativas do Brasil inteiro. A estes gestores cabe o compartilhamento das informações com o CNJ. 15º último artigo. As medidas previstas nesta recomendação deverão vigorar pelo prazo de 90 dias. Como entrou em vigor dia 17 de março, valerá então até 17 de abril, 17 de maio, 17 de junho. Saudações cordiais. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, se inscreva e, por favor, compartilhe este vídeo.